Recentemente, conversando com um cliente que me pediu um orçamento, ele me deu a seguinte informação. Eu comprei um quadro para 8 disjuntores. Eu tenho certeza que é mais que o ideal. Quem me falou isso foi o cliente, tá? Inclusive, eu ainda não fui dar o orçamento para ele. Não passei o orçamento ainda para ele. Eu falei para ele naquele instante, eu falei, olha, antes de comprar qualquer coisa para sua instalação elétrica, você precisa do que nós chamamos de cálculo de carga e demanda da instalação elétrica, tá bom? Por quê? Porque se você me compra um quadro pequeno, chumba na parede lá com massa forte, areia e cimento, quando você fizer o cálculo de carga e demanda, certamente, se a quantidade for a menor, beleza, que vai sobrar mais espaço no seu quadro geral ou no seu QDC. Mas se a quantidade for a maior, certamente você vai ter que tirar aquele quadro da parede, muitas vezes rompendo cerâmicas, porcelanatos, massas, etc. e tal, sujando a casa e assim sucessivamente. Aí ele parou para pensar, nossa, mas eu já mandei minha mulher ir comprar hoje esse quadro, né? Aí eu falei para ele, olha, pelo tamanho da instalação que você está me falando aí, com 12 ou para 12 disjuntores já seria pequeno. Imagine para 8 disjuntores ou 9 disjuntores, que é o tamanho aí que você está comentando que você está comprando, tá? Eu sugiro, antes de mais nada, independente de orçamento ou não, você pedir para o seu eletricista fazer um cálculo de carga e demanda na sua instalação elétrica. E só assim depois você vai comprar o seu QDC, tá bom? Porque quem determina o QDC é a quantidade de disjuntores que vai na sua instalação elétrica. Quem determina a quantidade de disjuntores que vai na sua instalação elétrica se chama cálculo de carga e demanda da sua instalação elétrica. Eu coloquei aqui 2 disjuntores, tá? Bifásicos, né? Fase 1 e fase 2. Na realidade, eu tenho um disjuntor de 50 e aqui eu tenho um disjuntor de 6, tá bom? É só para demonstração, tá? Esse disjuntor de 6 aqui, ele não pertence a esse circuito. Ele está aqui só para demonstrar o espaço que ele está tomando nesse QDC, que é para no máximo 8. Como nós já estamos vendo aqui, se a gente acreditar a seguinte informação, eu tenho aqui o disjuntor geral e eu tenho aqui o disjuntor do chuveiro. Ou seja, apenas 2 disjuntores, tá? 2 porque são bipolares, eu chamaria de 4 disjuntores se fossem unipolares, tá? Mas apenas 2 disjuntores já ocupou aqui 50% de todo o espaço que eu tenho no QDC, no quadro geral, tá? Muitas instalações elétricas, eu vou colocar aqui um outro componente, nesse caso aqui é um IDR. A ideia é só demonstrar o espaço que ele ocupa, tá vendo aqui, ó? Então, na maioria das instalações que eu tenho feita, a instalação elétrica, a residência que tem feito instalação elétrica, então nós temos, isso é de praxe, disjuntor geral, disjuntor de chuveiro e disjuntor da torneira elétrica. Ou seja, tá? Para esse quadro, para essa instalação que eu estou planejando, esse quadro aqui já está muito inferior ao mínimo necessário, tá? Porque se eu tenho aqui 3 disjuntores bifásicos ou bipolares, que são necessários para a instalação elétrica, eles tecnicamente já ocuparam todo o espaço aqui que eu preciso, né? Ou que eu tenho nesse QDC. Todo cuidado com a instalação elétrica é pouco, tá? Precisamos nos preocupar com isso. Precisamos pensar o seguinte, que eu preciso de espaço para trabalhar na entrada, suponhamos que lá seja a entrada, e preciso de espaço para